lá, irmãos, vamos iniciar então nosso estudo do profeta Zacarias, que nós iniciamos aí domingo passado. Nós fizemos um pequeno apanhado histórico para a gente entender alguma coisa que é importante. De todos os profetas que a gente viu até agora, exceto Ageu, que foi o último, e foi a Cíntia trabalhou esse livro, todos eles são pré ou durante o exílio babilônico. Ageu, Zacarias e Malaquias são pós-exílio. E é interessante a gente ler aqui no livro de Zacarias, e mais uma vez lembrando, esse pessoal voltou do exílio, que o retrato do povo de Israel é exatamente o retrato do mundo que a gente vive, é o retrato do ser humano. Muitas vezes a gente vê algumas pessoas falar muito assim, não, porque os judeus mataram Cristo, não sei o quê, e existe um antissemitismo no mundo, de modo geral, isso está até crescendo, e tentando colocar uma pecha nos judeus, porque eles são pecadores. Sim, eles são pecadores como todos nós, né? Não existe nenhuma diferença no que a gente lê nos livros proféticos quando se fala do povo de Israel. Isto se adequa perfeitamente a nós no mundo de hoje, no mundo que a gente está vivendo hoje. E o profeta Zacarias, então, começa já o primeiro capítulo dele com a mesma palavra que os demais profetas diziam o tempo todo: arrependam-se, arrependam-se. E daí a gente fica até pensando, bom, mas o que se arrepender porque eles já sofreram um castigo, né? Porque todos os outros profetas estavam falando, ó, se arrependam porque vai vir aí um castigo para vocês. O castigo veio, eles foram por exílio, e agora no primeiro capítulo de Zacarias, ele fala de novo, no subtítulo da minha Bíblia é exortação ao arrependimento. Ele vai falar de novo de arrependimento. Mudou o contexto? Mudou o contexto, mas as pessoas que estão lá continuam sendo as mesmas. Nós continuamos os mesmos. Então vamos ler aqui o comecinho, que ele volta na história. De novo, ele começa já fazendo uma recapitulação de tudo que tinha acontecido. E ele diz aqui: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja como seus pais. Quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más, eles não ouviram nem me deram atenção. Ele está contando o que aconteceu lá atrás, ele está contando aqui a história. Os pais de vocês aonde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram o pai de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. O Zacarias, por ordem de Deus, está fazendo um apanhado. Fala: olha, o pai de vocês não me ouviu. Os pais de vocês não me ouviu. E o que aconteceu? Eles sofreram o castigo. Mas o próprio Deus diz sim que eles se arrependeram e disseram:
como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. O povo reconheceu em algum momento, ou quando Babilônia chega para tomar Judá, eles falam: opa, era verdade. Ou quando estavam lá na Babilônia, quando eles estavam lá na Babilônia. Tem até uma música de ópera que é muito famosa, que é o chamado do Vapensiero, né? Uma ópera que conta exatamente o coro dos escravos hebreus. O libretista, se eu não me engano, foi como é que é o nome dele? Eu não me lembro agora o nome do autor da ópera, daqui a pouco eu lembro. Que ele coloca exatamente o lamento daquele povo que está no exílio. Ele pegou muito bem essa tristeza desse povo vivendo lá no exílio da Babilônia. O choro é o lamento daquele povo. E então o Zacarias aqui no início está falando: o pai de vocês onde estão? Morreram, muitos deles morreram, poucos voltaram. E os profetas também morreram, eles também já estão mortos, os primeiros profetas. Então ele inicia o livro de Zacarias fazendo uma recapitulação e dizendo: olha o que aconteceu lá atrás, e está exortando a vocês, se arrependam. E daí tem a primeira visão, o capítulo 1, verso 7. A primeira visão, os cavalos. Lembra que eu falei que lembra muito quando a gente lê Apocalipse e muita coisa de Daniel? A gente vai ver muita coisa que lembra. Primeira visão, os cavalos. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, bainhos e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são esses? E o anjo que falava comigo respondeu. Então tinha um anjo que estava falando com o Zacarias: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor. Marquem esse anjo do Senhor. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Por enquanto até aqui. Vamos entender aqui. Zacarias está conversando com um anjo, e ele diz que ele está vendo no meio das murtas homens que estão a cavalo, e o anjo, este anjo que está conversando com ele, está contando quem são aquelas pessoas. E ele responde ao anjo do Senhor que está entre as murtas. Quem é o anjo do Senhor na Bíblia? É Cristo. É uma primeira, antes dele se encarnar, mas ele aparece, assim como apareceu para Abraão, apareceu para Moisés, apareceu para Elias, apareceu um monte de gente antes, só que antes de se encarnar. Então ele está vendo ali o Cristo que estava entre as murtas e os cavaleiros dizendo que já percorreram toda a terra e que ela está calma e tranquila. Do que ele está falando aqui? O mundo daquela época estava passando, assim como hoje também, por muitas modificações. Nós tivemos os assírios, o Império Assírio que dominou um tempo, levou até o Reino do Norte. Agora teve a Babilônia tomou Judá, levou para o exílio. Babilônia foi vencida. Quem que está no poder agora? É o Império Medo-Persa. Nós estamos falando de Ciro. O Império Medo-Persa durou aproximadamente 200 anos. Nós estamos aqui no começo, nos primeiros anos aí do Império Medo-Persa. A terra está calma e tranquila, por quê? Porque acabaram as guerras.
o Império Medo-Persa tomou, conquistou toda aquela região e está segurando aquilo no punho de ferro. A terra está calma e tranquila. O que não está calmo e tranquilo? O povo de Israel. Porque eles voltaram para a terra deles. Eu mostrei um desenho com o Iá semana passada. Chegaram de volta na terra, aquela devastação toda, e eles estão sendo acossados pelos inimigos que vivem ali ainda. Tanto é que eu vou pedir para vocês abrirem, segura aí o dedo em Zacarias e volta lá em Esdras. Pega o capítulo 4 de Esdras, só para a gente ter uma ideia. Capítulo 4 de Esdras. Eu quero ler um trecho com vocês. Acharam aí? Esdras 4. Diz aqui então: quando os adversários de Judá e Benjamim. Judá e Benjamim é o povo que voltou do Egito, são as duas tribos do sul que voltam do exílio. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel, que é o que nós estamos vendo lá, o Zorobabel que nós estamos vendo aqui em Zacarias, e do chefe de família, e lhe disseram: deixa-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez ir para esse lugar. Porém, Zorobabel, Jesua e outros chefes de família de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco. O que acontece? Aquele povo que era descendente ali, eles estão falando que eles são de Judá e de Benjamim, mas na realidade tinham se misturado, assim como aconteceu isso com o Reino do Norte. Eles estão querendo, porque eles queriam sabotar. Tanto é verdade que continuando, nesse mesmo capítulo, verso 6 do capítulo 4 de Esdras, ele está falando aqui que no começo do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bilão, Midedrate, Tabeel e outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Versículo 9: os que escreveram foram Reum, comandante de Sinzai, o escrivão e outros companheiros, Dinaitas, Afarcitas, está lá um monte e o teor da carta que está no versículo 11. Ao rei Artaxerxes e de seus servos, os homens desse lado do Eufrates, em tal tempo: seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém. Eles estão reconstruindo a cidade rebelde Má, estão restaurando as muralhas e reparando seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se essa cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos, os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Está havendo um complô para impedir. Então, o que a gente está dizendo, que a gente está vendo aqui agora no livro de Zacarias, eles estão dizendo exatamente, o anjo do Senhor, foi dito ao anjo do Senhor pelos cavaleiros que a terra está calma e tranquila, porque a redondeza, o Império Medo-Persa está tranquilo, porque não há luta, ele conquistou tudo, embora Israel esteja passando, porque os inimigos estão contra ele, é exatamente o mesmo período. Esdras, que nós lemos agora, e isso daqui é exatamente a mesma época. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais está indignado há 70 anos? É Cristo falando, uma pré-encarnação de Cristo falando para Deus, ele já atuando como o intercessor da humanidade. Aparece aqui claramente a palavra de Jesus, uma pré-encarnação
clamando ao Pai, falando: até quando não terás compaixão de Jerusalém? Olha o que está acontecendo, olha o estado que está Jerusalém. Até quando o Senhor não terá compaixão, contra as quais estás indignado há 70 anos? Deus está indignado com Jerusalém há 70 anos, mas contra os inimigos de Jerusalém também ele está indignado. E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo, e esse me disse: proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos. E daí Deus dá o conforto a este povo: tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque está tudo calmo e tranquilo, elas estão confiantes. Porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. O que é o cordel? Nós vamos medir a cidade. Nós vamos ver exatamente isso um pouco para frente. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Então ele dá aqui a garantia de que ele restauraria Jerusalém. Começo, a primeira profecia, ele vê cavalos, ele vê cavaleiro, ele vê o anjo do Senhor, que é o Cristo encarnado, que clama a Deus pedindo: Senhor, até quando o Senhor vai permitir que isso continue? E Deus responde dizendo: eu vou cuidar de Jerusalém, eu vou restaurar esta cidade, eu voltarei a consolar Sião. Essa é a palavra de Deus. Daí ele tem uma segunda visão, que aqui no meu subtítulo é os chifres e os ferreiros. Chifre na Bíblia sempre é o sentido de poder. Então, quando a gente vê, ele viu os chifres, quando fala de chifre, está falando de poder. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? Ele me respondeu: são os chifres dos que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles vão fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas esses ferreiros vieram para amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. De novo aqui uma profecia que parte dela já tinha se cumprido. Os chifres, o poder, os 4 chifres. Qual é a história quando a gente vê? Nós tivemos o império babilônico, assírio, grego, macedônio e romano, os 4 chifres, que vão espalhar os judeus, ao longo dessa história. Coisas aqui já tinham acontecido, coisas ainda não. Então o Império Medo-Persa, mas tem mais 2 ainda, o grego e o romano, que vão espalhar o povo todo. Então ele viu, e ele responde que são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Ele está falando do que? Dessas nações que fizeram isso. Os assírios também já tinham feito. E ao mesmo tempo 4 ferreiros. Quem são os ferreiros? São essas próprias nações. Por quê? O que eles vão fazer? São chifres. O Senhor me mostrou 4 ferreiros e perguntei: o que é que eles vão fazer? Esses ferreiros vieram para nos amedrontar e para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá. Porque como é que funcionava? Os babilônicos estavam no poder, que era um chifre. Veio um ferreiro, que também era um chifre, que é o Império Medo-Persa, derruba a Babilônia. Ele é um chifre nesse momento, e ele ao mesmo tempo é um ferreiro. Depois vem o Império Grego-Macedônico, também é um chifre que vai derrubar o Império Medo-Persa. Ou seja, essas nações são ao mesmo tempo chifre e ao mesmo tempo ferreiro, porque uma destrói a sua antecessora. É isso que ele está falando.
Então ele fala, são os chifres que dispersaram Judá e Jerusalém, aqueles são os chifres que dispersaram Judá de maneira que ninguém pode levantar a cabeça, mas esses guerreiros vieram para nos amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra Judá para espalhar. Então ele está falando das nações, ele está fazendo um resumo desta história, que ainda aqui não tinha acontecido tudo, porque estava só no Império Medo-Persa, ainda falta o grego e o Império Romano. Então veja que o que ele lê, o que ele fala, parte já aconteceu, parte se adapta ao momento que eles estavam vivendo, mas tem coisas que ainda vão acontecer, né? Daí a terceira visão, capítulo 2, Jerusalém é medida. Levantei os olhos e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde você vai? Ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou e outro anjo veio se encontrar com ele e disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Medida, o que significa medida? O Wiersbe dá um exemplo aqui no livro dele, que eu acho interessante e ajuda a entender. Ele conta lá, que se um dia aparecesse alguém na casa dele, uma fita métrica, um metro, uma trena, e saísse medindo lá janela, o chão, você fala, o que é isso aqui? O cara virar e falar, não, é que eu vou botar cortina. Fala, não, peraí, a casa não é tua, sai daqui, a casa é minha. Você vai medir cortina, vai colocar cortina na minha casa? Vai colocar carpete na minha casa? Vai fazer isso na tua. O que ele está dizendo aqui nessa terceira visão? Só mede quem é dono. Quem é que mede? Quem é que tira a medida? Quem é que vê, que checa tamanho? É o dono que faz isso, não é um terceiro. Então, este homem, ele vai medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Para quê? Porque ele tem um plano para isso. Ele tem um plano a realizar para Jerusalém. E o que ele pede para dizer? Que Jerusalém será habitada como as aldeias em muralhas por causa do grande número de pessoas e animais que haverá nela. Jerusalém estava destruída. Jerusalém estava destruída. Este anjo que está fazendo a medida está dizendo assim, porque eu tenho um plano para esta cidade, ela haverá de ser reconstruída, ela será, ele será, o anjo será uma muralha de fogo ao redor dela. A pergunta que eu faço a nós é, existe uma muralha de fogo contra Jerusalém hoje? Jerusalém está livre dos seus inimigos? Não. Jerusalém está mais ou menos do mesmo jeito que estava nessa época, só não está destruída, mas inimigo é o que não falta ali naquela região. Então esta profecia, se por um lado ela fala de um momento que aconteceu, que a cidade foi reconstruída, ela cresceu em tamanho, em riqueza, em importância até a época de Cristo, até o ano 70, ela foi uma grande cidade, mas esta profecia, do jeito que está colocada aqui, ela não foi cumprida integralmente, ela só cresceu, mas mesmo assim, ela estava subjugada por outros. Imaginem que desde o rompimento do Império Assírio, em 722, que leva o Reino do Norte, e depois 590 e pouco, o Reino do Sul, daí para frente, Israel nunca mais foi autônoma, exceto por um curto período na época dos Macabeus, mas curto período, né? Ela sempre estava sob domínio de um outro império, e inclusive na época de Cristo, ela também não era autônoma, porque estava na mão do Império Romano. O cara que era o rei, o rei de Israel, lá, o Herodes, ele era um preposto de Roma.
Ele era nada mais nada menos do que um precoce de Roma. Ele não tinha autoridade plena. Tanto é que a gente vê no Novo Testamento que para matar Cristo eles precisam do apoio de Roma, porque o judeu não podia por si só decretar a morte. Por isso que Cristo tem que ser morto na mão dos romanos. Eles incitam Roma para que fizesse alguma coisa. Pilatos falou: eu não estou vendo pecado nenhum nesse homem aqui, nenhum erro, mas precisava. Ou seja, Israel está na mão dos outros. Então esta profecia de Jerusalém é medida, e que ela vai ser do grande número de pessoas, animais que viverá nela, e ele será uma muralha de fogo, ele aconteceu em parte. A cidade cresceu, ela se tornou importante de novo, porém Israel continuava na mão de outros, dependendo de outras nações. E daí continua o capítulo 2, o verso 6. O subtítulo para mim aqui é: Israel é exortado a voltar para Sião. O que ele está falando com isso? Retornem do exílio. Vamos ler o que ele fala. Vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor. Qual é a terra do norte? Babilônia. A terra do norte é Babilônia. Fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória, Ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem nos enviou. Ele está fazendo uma ameaça também a Babilônia. Babilônia já tinha ido embora, porque o Medo-Persa já tinha destruído o Império Babilônico. Então ele está dizendo que ele vai agitar a mão e ela vai virar presa. Isso já tinha acontecido. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de vocês, no meio de você, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é que me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa, e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Profecias que iriam se cumprir, em parte, ela já nesta época não tinha acontecido, mas a gente sabe que já aconteceu, porque Ele diz: eu habitarei no meio de vocês. Do que ele está falando? Cristo vai habitar no meio. Cristo é o Deus encarnado que habita entre eles. Alegre-se, cante, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de vocês. Já veio. Cristo veio e habitou naquele povo, junto àquele povo. E naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Isso já aconteceu? Não. Em parte aconteceu. Em que sentido? Muitas nações se juntarão ao Senhor e serão meu povo. Cristo funda a igreja. Cristo cria a igreja. Então, de certa forma, grandes nações, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão seu povo. De certa forma, isto é a igreja. Só que ele, quando ele fala que a terra me enviou a vocês, então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa. Isso ainda não aconteceu. Quando é que Cristo vai efetivamente herdar e governar? Na segunda vinda dele. Isso é só num momento lá no futuro que vai acontecer. Então essa é a terceira visão dele. Ele vê a Jerusalém sendo medida, falando que ele vai recriar, vai fazer crescer novamente aquela cidade, ela vai se tornar importante. Parte aconteceu, parte não aconteceu, e ele pede para que as pessoas retornem de Babilônia para Jerusalém, porque muitos não tinham voltado. Como a gente até falou na aula passada, exemplos dos que não voltaram, a gente tem a Esther, tem o Mardoqueu, tem o próprio Daniel,
né? E tantos outros que não voltaram. Por quê? Porque Deus tinha um plano para eles. Só que muitos não voltaram. E não voltaram por quê? Estava como, muito provavelmente, e o Wiersbe fala um pouco a respeito disso, estava cômodo para este povo ficar lá na Babilônia, porque muitos tinham construído reconstruído ou construído, né, a vida lá. Qual era o preponderantemente os judeus, quando viviam em Israel, eles eram um povo agrícola, agrícola e pastoril, né? Eles tinham rebanhos, plantavam. Quando eles vão para a Babilônia, o que sobra a eles para fazer? Porque eles chegam lá, em princípio eles não têm terra. O cara foi estar exilado, ele era um prisioneiro de guerra. Então, o cara não tem. O que eles começam a desenvolver? Comércio. Eles começam a fazer comércio e eles se tornaram comerciantes. Tanto é que até hoje ainda tira-se muito, é uma brincadeira que fala, não, porque o judeu com dinheiro ou com banco, porque realmente eles se envolveram muito com o banco, porque o que foi possível a eles trabalhar, principalmente na época quando eles estavam na Europa, já na Idade Média, que eles voltam para o banco, que era proibido, não deixavam o judeu ter terra, um monte de coisa. Já na Babilônia, então, eles começam a ser comerciantes. E eles tinham construído fortuna, tinham casa, tinham toda aquela opulência, vamos dizer assim, de estar vivendo numa cidade grande. O cara fala, pô, eu vou sair daqui, vou lá para Jerusalém, aquele lugar está tudo arrebentado, me contaram aí, eu recebi um WhatsApp do meu amigo, o cara falou que Jerusalém está acabada, está tudo destruída. Eu tenho aqui o meu comércio, a lojinha aqui que está funcionando, vou voltar para Jerusalém? É isso que ele está falando aqui. Israel é exortado a voltar para Sião. E Deus está falando, voltem para lá, porque eu vou habitar no meio de vocês, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês, e o Senhor herdará a terra de Judá como uma porção da sua terra santa e voltará a escolher Jerusalém. Ele está falando, olha, volta, porque a situação aqui vai melhorar, não vai ficar do jeito que está, mas eu preciso de vocês de volta, eu quero que vocês estejam aqui. Capítulo 3, ele vai ter a quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás que estava à direita de Josué para o acusar, mas o Senhor disse a Satanás. Antes da gente ler, veja só, a cena é um tribunal. A cena é um tribunal de júri. Quem está? Josué, que estava diante do anjo do Senhor, que é Cristo, uma pré-encarnação, e Satanás, que é o acusador. É um tribunal, está Deus, está o Josué, que é o réu, está o advogado de defesa, que é Cristo, e está Satanás para acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? O que ele está dizendo? Quem é o toco de lenha? É o Josué, ele está falando do Josué. Toco de lenha porque é Israel, representando Israel, que estava sendo castigado desde que foi lá para a Babilônia. Era um toco de carvão que estava no fogo. Deus foi lá e falou, não, eu vou tirar. E tirou. E está dizendo então para Satanás, porque Satanás quer acusar Josué, fala, olha, esse cara aqui, junto com o povo lá desobedeceu você, eles desobedeceram, então você precisa castigar eles. É isso que ele está. Só que Deus já fala para ele é um toco de lenha tirado do fogo, eu tirei ele do fogo. Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. Qual é o sentido disso? A roupa suja, o sentido estava impuro.
significa necessariamente, podia ser até que ele tivesse com a roupa suja, mas o sentido é de impureza. Ele está diante de um tribunal, é Deus que está julgando, e Josué estava diante desse anjo com roupas sujas, ou impuro, representando o povo de Judá que estava impuro. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. O que é que a gente vê no Apocalipse? Quando fala exatamente do resplendor da roupa dos anjos, de todos aqueles que sobem, no sentido do que de estar puro, de purificação. Então o que nós estamos vendo aqui é um processo de purificação. Ele está purificando Josué, que está representando Judá todo, para dizer assim: eu perdoo. É uma purificação. E Josué, ele disse: tirei você da sua iniquidade. Ele está perdoando. E agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Livre acesso entre os que aqui se encontram. Quem é que se encontra aqui? Eu, Jesus, Satanás está no meio também ali, os anjos. Ou seja, o Cristo está falando para ele: eu estou intercedendo, você terá livre acesso a isso aqui. Isso é uma promessa que se concretiza a todos nós quando Cristo morre na cruz. Mas aqui ele já está dando uma amostra disso para Josué muito antes do Cristo ter nascido, né? Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote. Ele já chama Josué de sumo sacerdote. Você e seus companheiros que estão sentados diante de você, porque esses homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. É Cristo falando dele mesmo. Eis que farei vir o meu servo, o renovo, porque ele é chamado de renovo. Ele virá um dia, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Daí os católicos falam que Pedro é a pedra. Já no Antigo Testamento aqui, ele está falando que o renovo, que é o Cristo, é a pedra. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. O que significa 7 olhos? É a onisciência de Deus. Então, o renovo é uma pedra que ele põe diante de Josué, e sobre esta pedra, que é o renovo, estão os 7 olhos, que é a onisciência de Deus. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Isso ainda não aconteceu. Primeiro, ele gravou na pedra uma inscrição. Gravar na pedra, que significa que isso não vai se apagar nunca. É uma coisa que é para a eternidade. E ele vai tirar a iniquidade da terra num só dia. Ele não tirou essa iniquidade da terra num só dia. Isso só vai acontecer quando tiver a segunda vinda. Então ele está falando de coisas que vão acontecer no futuro. Para este povo de Israel ali, de Judá, talvez não tivesse claro, talvez o Josué entendesse a dimensão do que estava contando, mas para aquele povo era uma coisa que ia acontecer logo. Eles esperavam que isso acontecesse logo. Tanto é que eles esperavam o Messias, né? O Messias veio, eles não viram, porque eles estão esperando um Messias que cumpra tudo isso aqui, né? De ser uma nação importante. Eles não entenderam a mensagem. Quinta visão, capítulo 4, e a gente encerra por hoje. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono.
Daí a gente acha estranho, fala, caramba, pera aí, o cara agora há pouco estava contando, agora está dormindo. Estava dormindo. É uma verdade e é interessante a gente ver. Hoje em dia, principalmente em programas de internet, ou de TV, tem alguns autodenominados profetas, né? Que o cara de meia hora Deus fala com ele, né? Ele mostra todo dia isso na internet lá, não, porque eu recebi de Deus, não sei o quê, isso foi de manhã, depois na hora do almoço eu recebi de novo, de tarde, de noite. O Zacarias teve 3 visões que ele contou até agora e ele está cansado, porque receber isso de um anjo, ouvir tudo isso desgasta, isso cansa, a pessoa fica esgotada. Então, quando fala isso daqui, o anjo que falava comigo voltou e me despertou. Ele está exausto por passar tudo isso, a ponto de cochilar. O anjo volta e vai cutucar ele, Zacarias, não acabou ainda. Ele me despertou como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou, o que você está vendo? E ele responde, vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. O que é o sentido do candelabro na Bíblia? Representa luz. O candelabro ficava dentro do tabernáculo para iluminar. Qual era o sentido disso? Que o Messias, que Deus encarnado em Cristo era a luz do mundo, e trazia luz para aquele mundo. Então ele está dizendo aqui que ele viu um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas tal, e 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que é isso? O candelabro, com toda essa simbologia que nós vimos. E o anjo que falava comigo disse, você não sabe o que é isso? Respondi, não, meu Senhor. Ele prosseguiu e me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel era o descendente de Davi, era o rei. Em princípio ele não era o rei, mas ele em princípio era um descendente de Davi, poderia ser o rei. O que um rei tem em suas mãos? Um exército. No caso, Zorobabel não tinha, porque eles voltaram para a terra estava vazia, estava tudo destruído. Ele não tinha recurso, ele dependia de recursos que Ciro pudesse colocar nas mãos dele, ou de doações que o povo de Judá fizesse principalmente para reconstruir o templo. Então, Deus está dizendo para ele, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está dizendo a Zorobabel, olha, não é força e não é com poder que você vai conseguir reconstruir esta cidade, que você vai reconstruir o templo, é pelo meu espírito. É Deus colocando e dizendo para ele, não é por você, não é você que vai fazer, não é com força, não é com poder, mas eu é que vou patrocinar isso para que vocês consigam. Quem é você, ó grande monte? Disse diante de Zorobabel, você será uma planície. O que ele está falando aqui? Aquela construção, o que eles tinham que fazer para reconstruir, era como uma enorme montanha que você tem que escalar. É difícil, é custoso, é trabalhoso, mas ele está falando que você será uma planície. Deus, porque é pelo Espírito dele, ele vai aplanar aquela grande montanha para se tornar fácil a reconstrução. Você não vai ter que subir a montanha, isso aqui eu vou aplanar tudo isso daqui.
porque ele colocará a pedra de remate do templo. Então ele está dizendo: Zorobabel, você que vai colocar a pedra de remate do templo. É uma promessa, em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo. Ele está afirmando então que Zorobabel vai lançar o alicerce e vai colocar a pedra de remate. Ou seja, é você que vai fazer, é no teu período. E as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Ele está dizendo assim: olha, vai começar pequenininho, é um humilde começo. Vocês estão esperando um negócio grandioso? Não é com vocês, sou eu que vou fazer. Eu vou aplanar esse monte, vou tornar isso uma planície, vou fazer. Vai começar humilde, mas vocês vão ficar alegres, porque o Zorobabel vai iniciar e vai terminar esse tempo. Isso vai acontecer, uma promessa. É para animar o povo, porque o povo está desanimado. O povo estava achando: puxa, não vai dar certo, tem uns inimigos aqui que estão atrapalhando a gente, tentando impedir. Deus está animando aquele povo a reconstruir, está dando a garantia dele. Como diria o Walter Mercado, a garantia sou eu. Só que ele tem como falar, ele pode falar que ele é a garantia. Então é isso que ele está fazendo, ele está dando essa garantia ao povo, que isso vai acontecer, e pelas mãos de Zorobabel. E aqueles 7 olhos de novo, que é a onisciência de Deus. Então perguntei ao anjo: quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Que era o que ele disse que tinha visto. E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem o azeite dourado? Ele me respondeu: você não sabe o que é isso? Eu respondi: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que estão ao serviço do Senhor de toda a terra. Quem são os 2 ungidos? Josué e Zorobabel. Deus está dizendo: são esses caras, eu escolhi eles para reconstruir. Eles vão iniciar e vão concluir, não pela força deles, mas pelo meu Espírito que vai estar entre eles. Então esta visão, nesta 5ª visão, ele mostra o que ele vai fazer, quem será o responsável, e ele está dizendo que estes 2 homens, Josué e Zorobabel, são ungidos para esta missão. Então nós vimos aqui hoje até o capítulo 4 as visões ainda temos mais 2, 4, tem mais 4 ainda, não, mais 3 visões ainda para ver, mas a gente vê na próxima semana, ok? Então que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.